Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do TDN Podcast. Desde já quero agradecer sempre a vocês que estão aqui, galera quem está interagindo, a galera que também, inclusive, que está chegando, as que estão aqui, compartilham para a gente agregar mais pessoas. A gente está aqui trazendo entretenimento, trazendo informação, estamos falando também da vida. Estamos falando aqui o TDN Podcast não é à toa que se chama, né? Que é todos nós, a gente aborda tudo, a gente fala de tudo um pouco. Quero agradecer também, não menos importante, obviamente, os nossos patrocinadores, o Sítio Primavera, a Expresso Esfirra, o Conrado Monmake e a RM Studio, que são fundamentais para isso tudo aqui acontecer. Nosso convidado de hoje, convidada inclusive, que por fim, que eu tomei um esporro dela, da convidada de hoje, eu tomei um esporro, porque eu só estava trazendo homem, precisava de um tempero feminino. Se chama Marielle Martins, conselheira tutelar, a mais votada do 4º Distrito de Duque de Caxias, estudante de psicologia, casada com o Rodrigo, mãe do Davi e do Lorenzo. Olá, boa noite. Seja gente. muito bem-vinda. Muito obrigada. Finalmente, né? E eu falei pra ele só homem. E olha que a mulher vai voltar a sentar pra conversar com você. E aqui é pra todo mundo. E é isso. Eu tô muito feliz pelo convite. Obrigado. E espero poder contribuir um pouquinho, né, com a minha experiência, minha atuação no Conselho Tutelar, para que a gente possa enriquecer a sociedade de informações, para que todos nós juntos possamos garantir o direito da criança e adolescente. Sim, e isso é tão importante, Abigail. Eu estava tão ansioso para a nossa entrevista justamente para a gente trazer informações que as pessoas estão tão precárias com isso, carentes de informação, entendeu? As pessoas acham que o conselheiro tutelar é isso aqui, mas só que o mínimo não, né? Que as pessoas não sabem, é só uma pontinha do iceberg de tudo que é ali o órgão, né? Tudo ali o que ele representa, Sim, né? A gente trabalha na ponta da prevenção do direito da criança e adolescente, da proteção. E o Conselho Tutelar, ele é muito subjugado porque ele é aquele órgão que serve como o fantasminha que vai dar o susto. Então, desde cedo, né, a sociedade costuma imputar ao conselho uma função que não é dele. Então, cresce já com um questionamento de o conselho vai tirar meu filho, o conselho tutelar demonizaram o conselho tutelar. Isso, ele só serve para poder tirar minha autoridade enquanto pai e mãe, sendo que não é isso, né? Nós temos uma atribuição importantíssima e a gente precisa desses espaços aqui que você está abrindo. Parabéns. Obrigado. É muito importante que a sociedade realmente tenha a informação correta sobre a atuação do conselho tutelar, para que quando necessite, possa requisitar o conselho e nós vamos estar prontos para atender com certeza. Quem é Marielle Martins? Eu acho que eu já fiz um breve ali anúncio sobre você, né? Sim. Mais alguma coisa que você quer falar sobre quem é você? Como surgiu a questão ali da vontade de virar conselheira tutelar? Eu estou no meu 3º mandato agora de conselheira tutelar. Eu venho de uma realidade muito humilde, mas sempre muito atuante. Mesmo dentro da escola, eu lembro que com 10 anos para 12, naquele período ali da pré-adolescência, eu fui fazer um curso sobre sexualidade, que era fora do... Eu vinha para Santa Cruz da Serra, pegava uma Kombi que levava para Caxias, e lá eu fiz um curso para métodos contraceptivos. Quando eu retorno desse curso junto com uma amiga, eu montei uma sala na escola, num brizolão, né? Abrimos uma sala lá, colocamos todos os folhetos que ganhamos para levar informação. Então, isso aqui já está na minha veia, né? A questão da atuação pública, social e nada programado, aconteceu natural e você gostou. Só que o Conselho Tutelar, eu não imaginava que eu ia ter, não sonhava, não pensava, não sabia de fato o que era a atuação do Conselho Tutelar. Até eu sempre conto isso e digo que a razão para eu estar nessa posição hoje é a minha mãe. Ela é responsável por isso. Minha mãe trabalhava em escola
Eu trabalhei como recepcionista, depois fui trabalhar como auxiliar administrativo numa fábrica. Estava muito distante do Conselho Tutelar, não fazia ideia que eu caminharia por essa área. Minha mãe trabalhava em escola, tinha um maior acesso, porque a escola está sempre acionando o conselho, questão de falta injustificada, negligência, maus tratos. Então, a escola é um gargalo de recepção de informações. E aí minha mãe pilar principal, exato, né? É uma das principais. E minha mãe via, né, os questionamentos de muitos das diretoras, dos professores. Poxa, o conselho que está atuando não está tão legal, nós precisamos de pessoas mais engajadas, mais envolvidas. E minha mãe falou, Marielle, vai, tem tudo a ver com você. Naquele momento eu estava fazendo formação de professores, porque eu achava que eu ia atuar com criança na sala de aula. Tia Marielle. Sim. Eu achava com essa inocência. Eu achava, né, que era esse o propósito. E aí eu pensava, pô, eu tinha o Davi, ele tinha 3 aninhos. Falei, eu vou ficar numa escola, e aí meu filho vai estudar nessa escola. Tudo perfeito, né? A gente faz nossos planos. Mas é Deus que vai direcionando o caminho. A gente não tem... Se a gente tivesse o controle sobre isso. Não, mas a gente vai caminhando e fazendo. Vai buscando da melhor forma. E aí minha mãe soube da abertura da inscrição do Conselho Tutelar 2015. Minha filha vai lá, se inscreve. Eu falei, tá. Minha mãe foi até lá, no Centenário, embaixo de um sol quente. Pegou a ficha de inscrição, trouxe pra mim. E ela já tinha feito aquele esforço, eu tinha que retribuir. E pelo fato também dela já ter se ligado ali, percebido a sua vontade ali. Ela via em mim um perfil de liderança, ela via muita coisa que eu não... Eu tinha perdido uma gestação, então eu não estava muito na vibe. Mas minha mãe falou, vamos. Eu fiz a inscrição. E o Conselho Tutelar, para quem não sabe, são por algumas etapas. Aqui em Caxias, a primeira etapa para você estar na candidato, você precisa ter uma atuação com criança e adolescente, seja voluntária, numa ONG ou numa instituição que seja cadastrada no CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Então, essa instituição que você foi voluntário, que você trabalhou por mais de 2 anos, no mínimo 2, mais de 2, precisa ser cadastrada nesse órgão que vai cuidar da eleição do Conselho Tutelar. Ou ser professor, na carteira assinada, ter essa comprovação. Você tem que começar a comprovar ali documentos, certidão civil, criminal, enfim. Você tem que estar dentro dos parâmetros para depois você ir para a próxima etapa. Então, eu comecei a avançar nas etapas. A segunda etapa é prova, né, de conhecimento do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que rege a atuação do Conselho Tutelar. É onde o Conselho Tutelar foi instituído, lá em 1990, o ECA. E passei na prova, passei no português, passei na redação, passei no conhecimento específico, estudei bastante, né? Sim. Porque eu sou assim, eu não estava me enxergando muito, mas uma vez que eu me proponho, sim, eu vou de peito aberto, eu me lanço. Então, eu estudei bastante, consegui passar. Nesse mesmo período que eu estudei para o Conselho, tinha alguns concursos abertos para a Prefeitura de Caxias, Prefeitura do Rio. Fiz todos esses, passei, não fiquei na classificação. E aí avancei no Conselho Tutelar. Você vê, né? Eu que achei que ia ser professora, fiz o concurso a professora, passei, não fui classificada. Porém, na eleição do Conselho, avancei na questão da prova. Sim. E fui para a eleição. E para quem não entende, né, que isso também é muito importante, isso não Sim. é falado pra gente esclarecer as pessoas, rola uma eleição. Rola uma eleição ali no Conselho Tutelar. Não é uma votação de você ir em algum lugar e a maioria votar. Não, as pessoas saem de suas casas. Pública. É uma votação pública, de urna, não é? De urna, é urna. A primeira vez que eu vim, a gente ainda pegou cédula. Mas em 2019, na minha reeleição, foi urna. E o candidato ao Conselho Tutelar, ele precisa ter mais de 21 anos, né? Ele precisa ser morador do município, falando sobre Caxias. Sim. Morador do município há mais de 3 anos. Ter essa comprovação de experiência que eu falei para vocês. E, por último, precisa ter aprovação popular. Então, eu só vou ser candidata, só vou ser conselheira
se o povo entender que eu tô apta para aquilo. Sim. E é uma eleição das mais difíceis. Primeiro que você tem que passar na prova. Tem que ter ensino médio completo, tem que passar na prova, tem que comprovar as experiências, tem que ir para a urna. É uma eleição de voto não obrigatório. Sim. Olha o desafio que é ser conselheiro tutelar. Muito grande. Então. É um esforço que você desperta ali para a população, até que a última etapa é a votação, certo? A última etapa é a votação. Então você trabalha ali para você despertar o esforço da população, para elas saírem da sua casa, porque não é obrigado aí. Isso. E aí tem toda essa construção de que o conselho tutelar foi demonizado. É uma votação não obrigatória. Então é um desafio muito grande. Sim. Fazer com que as pessoas, num domingo, saiam de casa e vão votar de forma não obrigatória. E aí, se chover muito, não vai. Se fizer muito sol, não vai. E essa eleição agora de outubro de 2023 foi chuva torrencial. Sim. E mesmo assim, as pessoas compareceram bastante. Foi muito legal. E aí, passei nessa primeira eleição, fiquei muito surpresa, muito grata a Deus. Entendi que, de fato, existia uma missão para mim ali. E começo a atuar a partir de 10 de janeiro de 2016, né? Já tem um tempinho. Sim. E começo a me apropriar do que era a atuação do conselho, né? Quantas construções passadas a gente tem, né? Culturalmente, na sociedade, que eu penso, poxa, isso não é assim, né? E em muitos dos casos também tem um enxugar de gelo que a gente acaba fazendo por causa dos outros setores que acabam não funcionando. Atuo no Conselho Tutelar, começo a gostar muito, né? Entendi que existia uma missão, um propósito. Sim. A partir daí, uns 2 anos depois, comecei a me apropriar melhor, começo a me expor mais, começa a falar nas minhas redes sociais o que é o Conselho Tutelar, para que serve. As pessoas começam a ter mais acesso à informação. Sim. Porque antes não se falava de eleição do conselho, não se falava de conselheiro, não se expunha tanto isso. Principalmente na minha região. Tantas pessoas falaram, poxa, eu comecei a conhecer o conselho por você, por causa de você, porque você vem trazendo informação. Então eu comecei a falar nas minhas redes sociais, no meu Instagram, comecei a falar nas escolas, comecei a falar nas igrejas, nas ONGs, onde me convida, tô lá eu falando sobre Conselho Tutelar. Qual é a principal, para a galera ficar mais entrosada, a principal função do conselheiro tutelar? O Conselho Tutelar, primeiro, né, tem uma prescrição dele ali básica de qual que é a função do conselho e sobre a criação dele. O Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, ele toma as decisões de forma colegiada. Todo Conselho Tutelar, ele tem 5 conselheiros, no Brasil todo. Esse é o colegiado do conselho. Então, a autonomia do conselho se dá através do colegiado. As decisões tomadas pelo Conselho Tutelar só são revistas, muitas das vezes, perante um juiz. Então, a gente tem essa autonomia. O Conselho Tutelar, ele é autônomo. Não jurisdicional, porque ele não tem poder de juiz, tá? Ele tem a decisão colegiada, mas ele não dá guarda. Tem muita gente que procura o conselho, mas eu quero a guarda do meu filho. É com o juiz, entendeu? Acolhimento, a gente faz, mas quem decide, quem permite, é o juiz. Então, ele é autônomo, não jurisdicional, e ele existe para que finalidade? Ele existe com a finalidade de proteger a garantia do direito da criança e adolescente, prescritos no Estatuto da Criança e Adolescente. Que direitos são esses? Direito à educação, direito à saúde, direito à cultura, direito ao desenvolvimento pleno e integral, direito ao convívio familiar. Todos os direitos que estão elencados no Estatuto da Criança e Adolescente, se de alguma forma são violados, são ameaçados, o conselho está ali. Só que o conselho ele não executa serviço. Ele requisita. Então, ele é um órgão requisitor. Entendeu? Para que existiu ali uma questão da saúde violada. O Conselho Tutelar tem ali aquelas provas, a família buscou o conselho, olha, eu estou buscando essa vaga na saúde e não consigo.
Já tentei aqui, já fui em tal equipamento, não consegui. Vai ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar ele vai requisitar como órgão protetor dos direitos. E aí, a proteção integral, né, quando a gente fala de questão de maus tratos, quando a gente fala em questão de negligência, porque preza-se que a criança e adolescente, ele cresça, ele desenvolva com a sua integridade protegida, para que ele possa se desenvolver plenamente. E quando existe algum dos autores da sociedade, ou ele em própria razão, né, se denegrindo, a gente vai atuar para que isso não aconteça. Entendi. Entendeu? E qual é a forma que vocês atuam na questão ali de preparo para crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade? Como é que vocês são informados a isso? Porque o conselho é por denúncia, obviamente, existe isso. Eu posso fazer uma denúncia, vamos supor, eu sei onde é o conselho tutelar do meu bairro, eu vou até lá para fazer uma denúncia de uma família que está fazendo maus tratos com o menor. Sim. Isso acontece. Pode fazer isso? Pode. Vamos só falar primeiro um pouquinho essa situação de vulnerabilidade. Existem diversas situações de vulnerabilidade. De vulnerabilidade. Financeira, sim, física. Qual que é a vulnerabilidade daquela situação? Por quê? De repente não, nós estamos num país que existe um alto índice de pobreza. Sim. Então, estar numa família com uma situação de vulnerabilidade socioeconômica não vai ser motivo para tirar a criança daquela família. Porque a gente não teria acolhimento suficiente para acolher todas as crianças sim, que estão numa família humilde. Então, tá numa situação vulnerável, mas não está numa situação de negligência, maus tratos. Sim. Tá? E para isso existem, né, os programas de assistência do governo e tudo mais. Para que essa família consiga ter subsídio para criar essa criança e desenvolver. Tá? Esse é um primeiro ponto. Agora, existe uma suspeita de que aquela família está negligenciando, está maltratando. Enfim, qualquer pessoa pode denunciar. Não precisa ter certeza. Mas também precisa ter entendimento de que o conselho é algo muito sério, tem muita atuação, tem muito trabalho a fazer, né? Porque tem muitas pessoas que usam como tipo um disque fofoca, disque vingança, e não é para isso, a gente perde muito tempo. Outro dia eu filmei nos stories, eu procurando um endereço na rua. Eu acho que Santa Cruz não é assim não, Taquara não é assim não, tá, gente? Mas em Xerém, aqui o endereço 22, daqui do lado é o 418, daqui a pouco é o 730, chega mais à frente é o número 1. Então, às vezes a gente tá numa rua procurando um endereço para fazer uma notificação, te leva 1 hora para procurar um endereço. Para achar. Então, a gente precisa saber fazer uso dessa denúncia, tá? Se de fato existe uma suspeita, tem que denunciar, tá? Para que seja totalmente anônima, é pelo Disque 100. Disque Direitos Humanos. Vai ligar para esse contato, é nacional. Qualquer pessoa pode ligar a qualquer momento, tá? E é 24 horas e fazer essa denúncia. Eles vão fazer uma série de perguntas, às vezes vai ser uma ligação que vai demorar uns 20 minutos, mas vai ser encaminhado para o conselho da abrangência daquele endereço que você passar. Porque o Conselho Tutelar, ele atua por abrangência. Em Duque de Caxias, nós temos 6 conselhos tutelares e cada região tem o seu conselho. Então, eu não atuo no centro de Caxias, eu atuo no 4º distrito, atendendo Xerém, atendendo Amapá. Agora a gente está atendendo Capivari, a gente atende Parque Eldorado, que não é 4º distrito, mas faz parte da abrangência, né, formulada pelo CMDCA. Então, o Disque 100, ele é nacional, ele vai receber a denúncia e ele vai destinar para o Conselho de Abrangência. Existir ali a suspeita, não precisa ter certeza. Você vai denunciar, o Conselho Tutelar vai atuar. Entendi. Era a questão da denúncia e existe... para ser assim, da questão assim, das minhas perguntas assim que eu fiz para você,
Até onde começa e até onde termina o direito da criança e do adolescente? O porquê dessa minha pergunta? Porque existem a questão ali do Conselho Tutelar, que é a questão da proteção, né? Que é um dos pilares, né? A questão ali da proteção. Mas a gente sabe também que existem os menores infratores dentro também disso. Que eu acredito que o Conselho Tutelar atua também dentro dessa questão. De menores infratores que cometeu algum tipo de crime. Qual é a função? Se existe uma função do Conselho Tutelar? Vocês se entrosam nessa questão? Por mais que seja uma questão ali mais jurídica, né? Na verdade, igual você falou do juiz, que para tirar a guarda é o juiz que decide isso, não é o conselheiro. Nessa situação também, quando é um menor infrator, o Conselho Tutelar atua dentro disso também? Eu vou voltar só um pouquinho antes de te dar essa resposta. Que, por exemplo, a gente atua com questão de falta injustificada. Muitas das vezes, a família está perdendo o controle dessa criança, desse adolescente, e a gente trabalha nessa prevenção, porque a educação é um direito. Sim. Se essa criança está fora da escola, ela está tendo o seu direito violado. Seja pelo Estado ou município que deixou de ofertar vaga, seja a família que está deixando de ter o pulso e garantindo que aquela criança esteja na escola, adolescente, ou seja por esse adolescente que resolveu não ir porque acha que não é legal a escola, um direito violado. E muitas das vezes, esse direito violado da questão da educação, estou dando esse exemplo da falta justificada, vai gerar um menino que vai ficar pela uma praça, que vai ter acesso a várias coisas erradas, onde ele deveria estar estudando. Então, o Conselho está atuando aqui nessa base, para que não chegue a esse ponto. Entendi. Esse é um primeiro passo que eu quero te mostrar desse panorama. Agora, quando chega a ter a questão do ato infracional, que é análogo ao crime, né? Então, para maiores de 18, crime. Para menores, ato infracional. A partir dos 18 anos, de 12 anos. A partir de 12 anos, o adolescente, considerado adolescente perante o ECA, ele é considerado menor infrator caso ele venha cometer um ato infracional, que é análogo ao crime. Quando acontece isso, já não está na jurisdição do Conselho. O Conselho Tutelar ele não vai atuar com esse menor infrator. Entendi. Ele vai responder perante a lei, vai responder perante a polícia, perante o processo que for aberto. E se for necessário fazer um trabalho posterior, são outros equipamentos. Existe o CREAS, que é o Centro de Referência de Atenção Especializada. É quando o direito foi violado. O CREAS ele faz ali o trabalho de socioeducação com o menor infrator. Não é o Conselho Tutelar. Entendi. E a gente tem muita questão com isso, porque às vezes a delegacia liga, eu peguei o menor infrator e não tem para quem levar. Mas já não é a gente, entendeu? Ou você pega... Isso próprio dentro da delegacia acontece muito. Ligações para o Conselho Tutelar para... porque assim, falou de criança e adolescente, chama o Conselho Tutelar. Eu quero liberar essa bomba aqui, é assim que eles enxergam. Sim. Quero liberar essa bomba aqui, liga para o conselheiro de plantão. Então, se o conselheiro de plantão ele não tiver bem nítido quais que são as suas atribuições, ele vai entrar numa enrascada. Mas não é o Conselho Tutelar. Não por nada, mas é cada um dentro da sua atribuição. Porque entendeu? ali da questão do menor infrator que eu falei, então é uma certa limitação que vocês têm ali, porque é outro órgão que cuida disso. Não está dentro da norma, porque a gente tem uma atribuição descrita dentro do ECA. Entendi agora. É requisitar serviço, ouvir os pais, aconselhar, fiscalizar entidades. Tem várias coisas, mas não está atuação com o menor infrator dentro das nossas atribuições. Entendi. Você, nesse período todo de carreira que você tem como conselheira tutelar, você já fez algum trabalho de você ter que tirar um menor da família e levar para algum abrigo? Já aconteceu isso com você? Qual foi? Assim, não foram muitas vezes não, tá? A gente atua em Xerém, no 4º distrito, então são menos os casos, né, de necessidade de acolhimento. Mas teve um caso recente de uma família onde a mãe, usuária de drogas, né, estava expondo as crianças além do risco, maus tratos, negligências, sem alimentação, sem banho.
Ela, final de semana, levava homens para dentro de casa e as crianças ficavam naquele ambiente de que acontecia de tudo. Só que ainda assim, com toda a descrição disso que eu estou passando para você, não foi fácil fazer esse acolhimento. Só aconteceu no dia que a equipe técnica da promotoria do Ministério Público foi visitar e encontrou as crianças sozinhas. Aí... No ato. No ato do crime de abandono de incapaz. Sim. A mãe não estava, as meninas estavam sozinhas, então estava acontecendo o crime de abandono de incapaz naquele momento. Aí nós conseguimos acolher. E as meninas não queriam voltar com a família, com a mãe de jeito nenhum, porque Queriam ser acolhidas. Queriam ser acolhidas. Muito, muito difícil. Essa criança tinha sido abusada sexualmente, em detrimento dessa mãe usuária de drogas que não protegia essa criança como deveria fazer. Entendi. Da questão da escola, voltando ali para a questão da educação, saiu um decreto do prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, que a partir agora de março não vai poder mais celular, né? A questão ali do porte, você pode levar sim o seu celular, mas você não pode mexer. Acredito que nem na hora do recreio. Você, por trabalhar ali, ter essa questão ali do envolvimento sua entre o Conselho Tutelar e a escola, qual é a sua opinião sobre isso? O que você acha sobre isso, do não uso do celular dentro da escola, o aluno? Aí vai um pouco pro pessoal também, né? E aí um pouco pessoal, psicologia sim, e tudo mais. Sim. Eu acho bom, porque hoje o telefone pra gente causa uma ansiedade muito grande. Sim. É muito necessário, né? A gente precisa, porque a gente está conectado com tudo, com o mundo. Mas isso aqui é muito urgente, a gente quer ver, a gente quer se atualizar. E eu fico pensando o quanto que isso prejudica, né? A concentração, a atenção, né? Muitas das vezes, isso vai até causar uma abstinência. Eu acho que tem muitas escolas hoje que usam as telas integradas no ensino, porque não tem como fugir. Não. Nós hoje temos a tela como a realidade. Sim. Né? Não tem como voltar lá para... Não é demonizando a tecnologia, exato, porque ela é fundamental. Eu acho que tem que integrar, sim, mas eu acredito que um telefone com uma criança com acesso a Instagram, a Facebook, YouTube, TikTok na hora da aula, não vai ajudar em nada. Sim. Eu acho que é interessante trazer a tela, mas de outra forma. Eu acho que a tela desse caso não é eficaz, não ajuda. Como você se comunica e se relaciona com a família? Dali da sua área, dos assistidos do conselho? Dos assistidos. Porque ali você consegue ter ali mais uma... Vou te dizer, né, vou ampliar essa resposta e te dizer assim, a gente recebe as denúncias, a gente recebe por várias formas de entrada. A gente recebe pela escola, a gente recebe por hospital, que é o SINAM, né, a comunicação, se houve uma saída de revelia, que é aquela saída sem autorização médica, mas a família decide tirar por algum motivo, ou o hospital identificou uma suspeita de maus tratos, de negligência, ela encaminha para o conselho. A gente recebe o Disque 100, a gente recebe denúncia por e-mail. Então, são várias formas de entrar no conselho, as denúncias ou os informes, vamos botar assim. Então, quando a gente recebe isso, a gente vai verificar no conselho se tem prontuário. Se tem prontuário, a gente vê qual que é o conselheiro referência daquele prontuário. Se não tem, a gente vai abrir novo, tá? Geralmente, dentro do dia do plantão, cada conselheiro tem um plantão externo na semana. O meu é tal dia da semana. Se a denúncia foi feita naquele dia, daquela denúncia vai ser para eu atender. Eu vou abrir um prontuário no conselho e depois eu vou notificar essa família. Eu vou até o endereço, muitas das vezes. Se for um caso de ficar, e às vezes é a nossa pedagoga que liga, notifica. Mas tem casos mais sérios, mais graves, não que a ficar e que a infrequência escolar seja banalizado, não. Sim. Como eu te falei, às vezes aquilo pode caminhar para um lado errado. Mas um caso de abuso, um Disque 100, a gente vai até o endereço, porque de repente a gente já tem uma primeira visão, a gente já conhece o local, a gente já pega a família meio que de surpresa para entender qual que é a dinâmica, o que está acontecendo. A gente vai até o local notificar. Sim. A gente deixa um documento com eles, a notificação, com a data, que é para comparecer ao conselho. Aí, a família vai no dia marcado, com os documentos, para anexar o prontuário. E ali começa a nossa relação
com essa família. Através da notificação, seja ela pessoal, por telefone, começa a nossa relação com essa família. Agendando um dia de atendimento, essa família comparecendo ao conselho e a gente começando a expor qual que é a demanda. E a partir daí, a gente vai se relacionando, seja com a visita com a assistente social, com a psicóloga, tudo mais. Quais são os principais desafios, assim, e problemas que você enfrenta hoje, que você vê ali dentro do órgão do Conselho Tutelar, de um desafio que poderia já ser ali resolvido? Tem alguma questão sobre isso? Você tem algum ponto de vista? Eu acho que são várias vertentes para isso. Tem a vertente do reconhecimento da profissão, reconhecimento do profissional, né? O entendimento da população sobre isso. Os equipamentos que a gente precisa avançar muito mais. E para isso tem o Conselho Tutelar, né? Se existe uma defasagem em questão de vaga na creche, a gente está ali fomentando as políticas públicas, mas muitas das vezes a gente está ali enxugando gelo, porque falta realmente psicólogo, falta na rede, então a gente precisa ampliar a demanda, a gente precisa ampliar o maior número de profissionais. Só que é um desafio, mas também é uma oportunidade. É uma oportunidade de a gente estar ali criando estatísticas sobre aquilo. Olha, a demanda de vaga na escola aumentou, então precisamos criar mais escolas. Então é um desafio, mas também é uma oportunidade. Tá? E numa outra vertente de humanização, né? Então às vezes a gente tem que separar muito o sentimento, a razão da emoção. Sim. Porque atender uma criança que está sofrendo maus tratos e não poder fazer, de repente, algo de imediato e esperar trâmite legal e esperar decisão judicial, de juiz, para conseguir um acolhimento. Isso, muitas das vezes, é muito angustiante, porque a gente sabe que a criança, nesse caso que eu contei para vocês, eu via nitidamente que aquelas crianças precisavam sair urgente daquela família. Só que eu não posso pegar e botar no acolhimento sem ter uma autorização prévia. Ou algo que culmine numa... Olha, foram abandonadas, tem que levar. Então isso, às vezes, é muito angustiante, entendeu? Não poder fazer nada de cara para ajudar aquela criança que a gente está vendo nitidamente que está sofrendo. E como vocês lidam com isso, dessa questão? Porque você precisa ter uma certa frieza nessa questão, né? Para você também não deixar você como Marielle, né? A Marielle, a pessoa, sua personalidade em si, falar mais alto do que o seu profissional. Então você precisa ter essa frieza, né? Não, e agregando a isso que você está falando, as minhas crenças, os meus valores. Sim. Porque você tem uma vida fora do que é a Marielle conselheira tutelar. Exato. Então, eu, no meu posicionamento cristão, e aí de repente eu vou atender uma criança que é gay, entendeu? Então tem que separar tantas das coisas para não misturar o que eu acredito, das vezes com o que está sendo apresentado, para o meu julgamento pessoal não atrapalhar o meu profissionalismo. Sim. Então, realmente, você tem que estar muito preparado para a função de conselheiro tutelar. E aí, um outro ponto também são famílias, às vezes, em conflitos familiares, cada um com uma verdade, a verdade do meio, e eu não posso, de repente, tomar as dores de um lado e tomar aquilo como verdade e, de repente, ser injusta. Sim. Entendeu? Então, eu preciso precisa ser centrado para poder ter calma, analisar a situação, para poder tomar as melhores atitudes. Eu vi na internet uma mãe que bateu na filha, né? Deu uns tapas na filha, na adolescente, e aí denunciaram ela. O Conselho Tutelar bateu na casa dela. E aí ela falou que bateu mesmo, ela realmente assumiu mesmo que ela tinha batido na criança. E ela fala que acorda às 3 horas da manhã para ir trabalhar, a menina tem plano de saúde, tem ali aquela questão ali do familiar ali, vive ali de forma, sabe, escola, comida e tal, e a criança tem essa rebeldia. E ela fez esse ato. E ela automaticamente, na mesma hora, ela questiona sobre isso. Ela falou, o Conselho Tutelar veio aqui porque eu dei um tapa na minha filha.
por uma certa correção ou alguma coisa. Mas o Conselho Tutelar não vem aqui para aparar, para saber o porquê, o porquê que o adolescente está ali, porque está rebelde. Não tem o amparo da família ali, dos pais, só da criança. O que você acha sobre isso? Qual é a sua opinião sobre isso? É difícil dar uma opinião sem ter uma análise do vídeo e da vida, né? Porque muitas das coisas, as coisas viralizam de um recorte de um acontecimento sem contextualização. Então, eu acho muito complicado, eu não consigo ser leviana de falar completamente sobre isso. Sim. Porém, a gente precisa avaliar alguns fatores, tá? Essa mãe realmente, de repente, sem rede de apoio, sobrecarregada, ok, né? Chegou num extremo. E nós não estamos falando de um tapa. Eu não acredito que essa notícia viralizou por causa de um tapa. Acredito que foi algo bem mais extremo. E aí a gente fala muito sobre, né, o direito de cada um, de ser o que é, o que quer ser. Mas quando fala sobre a Maria da Penha para mulheres e que o homem não pode bater na mulher e tal, por que um adolescente, uma criança, ela tem que ser educada e ensinada com um castigo cruel e degradante que vai ali infligir, sabe, a sua integridade física. E isso está no Código Civil não só para crianças, adolescentes, mas para todos. Então, que ninguém receba esse tipo de tratamento, sabe? Voltando a dizer, né, concordo que essa mãe deve estar ali sem uma rede de apoio, deve estar numa sobrecarga, mas se fosse um homem batendo nela, entendeu? E aí ela pode bater na criança de forma cruel e degradante. É isso que vai falar o conselho, é isso que vai falar o Código Civil, e é isso que é para todos, sabe? Então, às vezes fala assim, poxa, mas o conselho não tá aqui quando meu filho... Poxa, mas existe uma criação, é uma história, não começou ali com 15 anos. Quais que foram as permissividades daquela família ou do todo, sabe? Não jogando a culpa para cima da mãe nem da família, mas existiu uma construção no qual o conselho não fez parte. Mas existe um marco legal de lei de proteção para a dignidade humana. Porque senão vai poder bater em mulher, vai poder bater em velho, vai bater em cachorro, vai poder bater em todo mundo e vai virar um pandemônio. Entendeu? Então tem que ter ali um marco de olha, esse limite aqui ninguém pode passar. Mas não é só para criança e adolescente. Só que as pessoas elas não enxergam a criança e adolescente como seres de direito. Pensa assim, não, é meu filho, eu detenho ali o poder sobre ele. Só que esse filho, os meus filhos, são seres humanos em desenvolvimento. Durante esse desenvolvimento, tá tendo traumas, né? Você elencou várias coisas. Tem um plano de saúde, tem um alimento, mas nem só de comida, né? Que a água, a planta não cresce só com água, precisa da luz do sol, precisa de estar no lugar certo. Você tá entendendo? Então, assim, a criança precisa de afeto, precisa de atenção. Eu sei que cada vez mais, né, tá difícil as coisas. A gente vive num estado de alerta, de preocupação, insegurança na sociedade, cada vez mais questionamentos e sendo levantados. Só que a criança, ela é colocada numa posição, Euler, de como se fosse... Eu não tenho direito a nada. Eu tenho que aceitar tudo. Eu tenho que aceitar calado. Eu tenho que apanhar. E eu não posso falar nada, porque eu sou menor de idade. Então, o menor de idade pode apanhar. Tô falando de castigo cruéis, degradante, que passa do limite, entendeu? Então eu acho tapinha não. Eu não vou entrar... Um beliscãozinho assim no braço, porque você tá lá no mercado com o dinheiro contado. E tá lá a bênção, que filho é bênção, né? Mãe me dá um chocolate, mãe me dá um biscoito, mas você tá lá e tá lá aquela perturbação. E você preocupado com o arroz e o feijão e tá o abençoado lá. Só um beliscãozinho pra falar assim, não tenho dinheiro, mas aí, sossega. Enfim, assim,
Eu não sou perfeita não, tá? Sim, brincadeiras à parte, muitas mas das a vezes gente... eu passo dos limites com meu filho, do estresse. Ser humano igual. Porém, é educação. Sim. Então, educação é de berço, é desde pequenininho, é limite. Então, é muito difícil educar. Sim. Só que é muito mais proveitoso do que depois ter que bater, agredir, entendeu? A educação vai começar... Porque como é o menor, um disco ali zerado, vamos dizer assim, né? Porque ali tá em construção ainda, né? Do ser humano, Sim. né? Ali cidadão, né? Vira desde que tá na barriga, né? Desde a concepção. Uma pessoa, desde a concepção. Mas tem essa responsabilidade, esse trabalho, né? E você vai crescendo nessa questão, assim, de ser carrasco, né? Um pai, uma mãe, os pais carrascos, que você só vai traumatizando, você vai revoltando a criança. Educar é muito difícil. É muito. Agora, né, dentro disso que você está falando aí, muitas das vezes a gente recebe famílias no conselho que falam: mas meu filho não quer saber de nada, só quer ficar no celular. E eu preciso parar e olhar para a mãe e perguntar quem é que deu o celular. Quem é que paga a internet. Sim. Então são coisas... Como é que é ditada as regras ali. São coisas que estão acontecendo no curso da educação que no final culmina num resultado de que entra numa rebeldia. Óbvio que adolescente tem ali a fase de repente da rebeldia, que tá se achando no mundo, quem sou eu no mundo, quem é meu espaço, qual que é minha tribo. Só que no curso da educação precisa botar limite, dar regra, dar amor, dar afeto. Não é só arroz, feijão e roupa. Sim. Então, às vezes a gente se perde nisso. E é um ser humano com sentimentos. E é subjetivo, cada um é de um jeito. Às vezes eu sou mais sentimental, às vezes eu sou mais fechado. Isso o ser humano em desenvolvimento da criança. Sim. Tá, entrou na adolescência, encontrou a tribo, vai achar que pode tudo. Então, assim, tem que ter cabeça fria para continuar nesse processo de educar. Então, assim, eu não consigo dar essa resposta para você. Tá errado, tá certo, mas também não concordo, sabe? E aí chama a responsabilidade do conselho tutelar. O conselho tutelar existe para garantir o direito dessa integridade dessa criança ou adolescente. Mas antes disso, existe uma família cuidando, educando e, às vezes, em algum momento, perdeu a mão. A mão. Exatamente. Sim. E aí... a tendência é culpar o conselho tutelar, que não estava nem lá quando foi concebido. Não participou disso. Dessa questão. Teve um colega meu que era mais pra frente, assim, uma vez perguntaram pra ele: mas eu vim devolver a criança. Mas você pegou aqui? Devolver? Eu vim devolver. Já acontece isso. Eu vim devolver. Então aqui, não quero mais. Então, como mas se fosse essa algo. visão que tem, como se fosse um objeto. Eu detenho o poder, tipo a carta. Eu só vou liberar essa carta quando fizer 18 anos. Aí você vai cuidar da tua vida, vai trabalhar. E enquanto você não tem... É óbvio, gente, que é regra da casa, limite, tudo mais. Estou falando disso não. Mas a figura, como que se enxerga uma criança, que se enxerga um adolescente, é como se fosse um objeto onde tem a posse e aí só libera essa posse a partir dos 18 anos. Entendi. Uma questão também, uma pergunta que eu guardei para saber se teve um... Polêmica. Que eu guardei essa pergunta para saber se o Conselho Tutelar teve algum envolvimento, se vocês conversaram isso dentro do órgão, sobre a questão da vacina da Covid, que foi obrigatória para menores, né? Para crianças e bebês. Eu vou falar por Caxias, tá? A gente não entrou nessa questão, não. Não entrou? Não entrou nessa questão, Você tem alguma opinião sobre isso? Pela questão ali do Conselho Tutelar ter ter esse cuidado com a criança, do adolescente, de impor que é obrigado a você tomar uma vacina, que é comprovado que existem efeitos colaterais dessa vacina, mas qual é a sua opinião sobre isso? O que você vai impor ali aos pais, né? Obrigar os pais a levar os seus filhos a tomar uma vacina que é comprovado que não tem 100% de eficácia, que existe ali os efeitos colaterais. Qual é a preocupação do Conselho Tutelar nessa questão? O Conselho Tutelar Municipal de Caxias, a gente não entrou nessa discussão. A gente não precisou entrar nessa discussão ainda. Eu, pessoalmente... Bom, o Conselho Tutelar, um documento básico que a gente pede para poder
fazer o prontuário, é o cartão de vacina. O Conselho Tutelar, a gente pede o cartão de vacina para ver se aquela família está negligenciando essa questão de vacinação. Essa questão dessa vacina específica virou um problema muito grande, né? Então, a gente não tem discussão aberta sobre isso. Eu acho muito delicado, né? Numa coisa que eu me exponho falando sobre isso, que eu acho muito delicado, porque para muitos ainda é uma questão de teste, ainda não é... E eu não gostaria de me ver nessa posição, mesmo enquanto conselheira, de fazer essa obrigação. Eu acho que eu não sou técnica, não tenho técnica o suficiente. Não sou técnica em saúde para falar para a família, olha, você tem que vacinar, não tem que vacinar. Dentro da atribuição do conselho, a gente precisa averiguar se a família está sendo negligente ou não. Mas dentro dessa questão nova, polêmica, que ainda está em andamento, eu não gostaria de ter que tomar uma atitude sobre isso, porque eu não tenho conhecimento técnico sobre isso. Então, assim, é uma coisa nova, e quais que são os efeitos disso, eu vou saber, eu posso falar pelos meus filhos, a minha decisão, se eu vou dar vacina ou não. Você deu nos seus filhos? Meus filhos se vacinaram, eu me vacinei, no meu caso todo mundo vacinou. Com todas as doses? Eu me vacinei até a terceira dose. Acho que teve algumas depois, eu não vacinei mais não. Mas eu acho que isso não pode ser uma decisão de um órgão, porque eu não tenho competência para decidir isso, entendeu? Para essas coisas novas. Mas o Conselho Tutelar, ele tem essa premissa de solicitar os documentos para poder averiguar se a família está sendo negligente ou não, mas eu acho que ainda tem muita prerrogativa nisso, porque é por ser algo novo. Então, é uma discussão ainda que está em andamento. Sim. Voltando um pouquinho lá atrás sobre a questão de que a gente está falando de uma responsabilidade ali do menor, que o Conselho Tutelar tem ali, né, um cuidado, um monitoramento. Eu não sei se você conhece na internet, tem um menino que se chama... Um menino não, é um homem. Ítalo, o nome dele. Ele é um influenciador de internet e o conteúdo dele, que é o que as pessoas veem 24 horas nos stories dele, que ele adotou umas crianças, tem crianças até que já foi que os pais emanciparam essas crianças para morar com ele, você não conhece? Não. São menores de idade que fazem tatuagem, que se hipersexualizam ali em questões ali, se hipersexualizando ali na rede social, que é uma coisa ali que... A rede social é uma terra que a gente fala que a internet é a terra de ninguém, né? Que ali você vê, o que você procurar ali você acha. E as pessoas, existem pessoas maldosas nisso, sabe? E ele vive nessa questão ali, rola bebida, menor de idade fazendo tatuagem. E como é exposto isso, ele expõe isso, não bate um conselho tutelar na casa dele. Porque o Conselho Tutelar ele não fica na internet procurando erro, né? Então, ele precisa ser acionado. De uma questão ali de uma denúncia. Precisa existir uma denúncia. Precisa. E precisa ser uma denúncia do bairro que ele mora com essas crianças. Não pode, por exemplo, eu sou daqui de Caxias, do Rio de Janeiro. Não sei se tem caixa postal. Se você souber o endereço dele, o nome e tal, você pode fazer a denúncia. Ah, sim. Entendeu? Eu não sei sobre o caso, né? Não eu vou depois te mandar para você dar uma analisada. Eu não conheço o caso, enfim. Porém, todo mundo é passível de ser denunciado, porém o Conselho Tutelar não fica na internet, no YouTube, Instagram, Facebook. Sim. Monitorando, ali é vida pessoal de cada um. Você, por ser conselheira, eu saber disso, eu posso, igual agora, eu posso te mandar essa rede social e você sabendo disso... você faz a denúncia. Eu faço a denúncia. Você viu, você faz a denúncia. Entendi. Né? Isso daí, inclusive, acho que o artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que é a obrigação de todo mundo garantir o direito da criança e do adolescente. Estado, sociedade, família. Todo mundo tem que fazer isso. Então, não é o Conselho Tutelar só que vai fazer alguma coisa em prol dessas crianças. São todos nós. Então, se você vê, ou qualquer pessoa que seja de perto, sabe que está errado, tem que fazer a denúncia. E o Conselho Tutelar ele não vai se brotar na porta do nada se não for acionado de forma oficial. Entendi. As suas expectativas...
Quais são suas expectativas ali dentro do Conselho Tutelar, do período que você trabalha ali, de coisas que você vê que poderiam já ter ali, acontecer em benefício ali da sociedade e tal? Quais são as suas expectativas sobre isso? Assim, primeiro que eu sou muito feliz na função de conselheira tutelar. Através da minha atuação, crianças já tiveram seus direitos garantidos, já saíram da situação de negligência, já saíram da situação de maus tratos. Não é muito, mas cada um fazendo um pouquinho por alguém, né? Mudando uma vida, mudando um futuro, né? Certa vez eu atendi lá no Conselho Tutelar uma mãe jovem com 2 filhas. E a denúncia era uma denúncia pesada, e eu fui meio desmembrando isso, era cárcere, violência psicológica. E aí eu fui conversando com essa mãe, ela falou assim, olha, eu moro num quintal de família, onde as crianças ficam soltas e minhas filhas ficam dentro de casa, é o que mencionaram sobre cárcere. E eu não bato nelas, eu cresci num ambiente agressivo, onde minha mãe me espancava, e eu saí desse ambiente nova, me engravidei por causa disso. Então ela engravidou com 14 anos, saiu de casa, caiu num relacionamento abusivo, onde ela apanhava. Essa mãe jovem, com uma filha de 11 anos, outra de 9, 10, falou que não batia, mas que realmente passava do limite xingando e cometendo a violência psicológica. E naquele atendimento eu fiz ela enxergar, e isso também com a questão da psicologia, de que ela estava repetindo um padrão que não era só a mãe dela fazia física, mas ela estava fazendo na questão da psicologicamente. Que ela estava reproduzindo um padrão. Então, às vezes, a gente consegue tocar uma pessoa desse ponto de fazer, preste atenção no que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa simplesmente só está reproduzindo o que a vida deu para ela. Sim. O que ela teve de modelo na família. E ela não sabe ser diferente, ela não sabe fazer diferente. Sim. Então eu acho que você estar nesse lugar com esse olhar que possibilita muitas transformações. E aquela mãe chorou na minha frente, lá no Conselho Tutelar. Sim. E aquilo, de alguma forma, me fez entender o propósito de eu estar ali. Porque, óbvio que eu preciso agir no rigor da lei, mas eu preciso entender que eu estou trabalhando com pessoas, com seres humanos, com histórias, com vidas. Sim. Então, isso me deixa muito feliz. Deus está nessa posição onde os conflitos acontecem, onde os problemas acontecem, mas às vezes é uma conversa, às vezes é uma visão, é uma reflexão junto que faz a família enxergar que ela precisa ajustar a rota, que ela precisa romper padrão. Então, isso é muito legal. E sobre questionamentos que eu tenho, pessoal, sobre isso, que eu vejo que a gente não tem muita informação sobre isso na internet, sabe? Um conteúdo específico, porque tá todo mundo hoje na internet, né? Hoje qualquer pessoa entra em um status de um WhatsApp, de um Instagram, qualquer coisa. E a gente não vê a questão ali do órgão, o Conselho Tutelar, sendo realmente ali transparente, trazendo informação para as pessoas, mas também precisam também ter a questão ali da força de vontade das próprias pessoas pesquisarem sobre isso. É, porque as pessoas aceitam o que é dito, né? Então, se existe uma massa dizendo que aquilo é ruim, pronto, eu não preciso pensar sobre isso. Alguém já me entregou essa construção, então é ruim, eu não quero saber do Conselho Tutelar, eu não tenho abertura. Então, com jeito, há 8 anos, eu tô na rede social, eu abro meu Instagram, eu faço live, eu faço live sobre abuso sexual, eu faço vídeo, eu falo sobre tudo, eu abro caixinha de perguntas, então eu tô ali, nessa missão, sabe? Então, não é fácil, porque eu não sou paga pra nada disso. Isso é tudo extra, né? Hoje é sexta-feira, a gente já tá 5 para as 10, deixei meus filhos em casa, mas eu entendo como uma missão. Eu estou aqui por uma missão. Levar uma informação clara, objetiva, para que a sociedade entenda e que venha junto, sabe? Não é só o Conselho Tutelar, é uma sociedade que precisa ter um olhar para essa criança em desenvolvimento. Então, as pessoas não têm acesso a mim, assim.
né? A gente está num município com mais de 500 mil pessoas e eu tô pequenininha lá em Xerém, no 4º distrito, com a rede social, com 5 mil seguidores, e que às vezes algum vídeo vai e passa um pouquinho mais, eu tenho um vídeo lá falando sobre 5 sinais de abuso sexual, que bateu 11 mil visualizações. Mas assim, é limitado. Então, se cada um fazer um pouquinho, ótimo, eu tô fazendo a minha parte. Sim. Para que essa informação chegue, sabe? Porque as pessoas entendam, se conscientizem. Porque existem muitas crianças sofrendo caladas. Então, a gente precisa falar sobre sinais, a gente precisa falar sobre qual é a possibilidade daquela criança sofrendo um abuso. Sobre essa questão, e você falou que, e eu acredito da questão do seu sentimento, que é uma missão, você, né, ser conselheira tutelar. Sim. E também fica à vontade se você também não quiser falar também. Você já veio a candidata, né? Você já se candidatou politicamente como vereadora? Sim, foi em 2020. 2020. Por conta disso, você já era conselheira tutelar. Já era. Por você ter esse sentimento, você se sentiu ali na questão de se candidatar para você se entrosar mais a política e ajudar essas pessoas? Assim, eu tenho um olhar muito voltado para criança e adolescente. Hoje eu curso psicologia também com um olhar muito voltado para a questão da criança e adolescência, desenvolvimento e tudo mais. Então, o Conselho Tutelar, ele atua numa ponta. E aí, essa questão de vereança, né, de eu ter tentado esse cargo, é conseguir ir para um outro degrau, com o olhar de quem esteve no degrau do Conselho Tutelar, entendendo quais que são as demandas e as necessidades, e ser a voz para essa população. Para a voz das famílias, para as mães que precisam de ter onde deixar os seus filhos para trabalhar, para as famílias que buscam um atendimento no psicólogo e levar a importância e a relevância disso. As famílias que buscam um tratamento, as famílias que buscam um diagnóstico, muitas das vezes, e as dificuldades. Então, eu tenho toda a bagagem e entendimento dessas dificuldades. De você alcançar um suporte maior sobre a questão da limitação do Conselho Tutelar. Então, o que me fez buscar, né, esse outro degrau poxa, eu com esse olhar aqui, porque não adianta, você tem as suas bandeiras, né, cada um vai falar para um nicho, um público. Então eu entendi que, poxa, eu tenho esse conhecimento todo aqui, de quais que são as dificuldades, o que precisa para o desenvolvimento integral dessas crianças, dessas famílias, o bem-estar todo. Então eu preciso levar isso adiante, né? Então essa começa a minha caminhada política. Entendi. Que ainda está em curso, né? Não sei em que momento que eu retorno para essa tentativa, ainda está em curso. Porém, eu tô aí nessa atuação, né? A política está na minha veia hoje. Isso é bem legal, porque eu e Marielle, gente, Santa Cruz da Serra e Xerém é assim, um do lado do outro. E tem pessoas, inclusive, acham que eu moro em Xerém, porque eu estudei lá, enfim, passei uma boa parte da vida, passo também lá, vou muito pra lá também. E na nossa troca da gente conversando ali, trocando ideia ali pela internet, eu já conversei com você, a gente falando sobre política, da importância da psicologia dentro da escola, que deveria ser fundamental ali pro aluno, que as pessoas deveriam ser lei, ser obrigado ali a escola, ter um psicólogo ali dentro para ter uma assistência psicólogo comprometido. Isso. Com as questões da infância, com a questão da adolescência, exatamente. Né? Eu acho que da vale a pena frisar isso. Que é isso, entendeu? Exato, É muito importante, porque eu acho que com a ajuda ali do psicólogo, do aluno, porque também a psicologia é um pouco demonizada também. As pessoas acham que por você ir ao psicólogo, você falar sobre psicólogo, você falar sobre terapia, as pessoas já levam ao extremo, que tipo assim, né? É pra maluco, eu tô bem e tal, mas as pessoas precisam entender que a psicologia, gente, é realmente para você não ficar, para você ter um amparato ali, uma noção, um caminho ali, sabe? Uma luz ali. Plenamente. Isso. É porque a psicologia é cada vez mais necessária, tá? Hoje eu já atendi no Conselho Tutelar crianças que se cortam, que já tentaram suicídio. Então, assim, em algum momento a gente perdeu alguma coisa aí,
onde as questões de ordem mental estão muito agravadas para todos. Todos, sim. Crise de ansiedade, depressão, isso não só para os adultos, para todos. Você imagina uma sociedade doente? É o que nós temos hoje. Sim. Então, começar o trabalho na base, né? Porque assim, trazendo um conceito da psicologia rapidinho. Tá. Você pode nascer com uma predisposição a uma psicopatologia, uma doença de ordem mental e talvez não desenvolver. Só que o ambiente, às vezes, vai te favorecer, desenvolver, desencadear. Aquilo está guardado, mas o ambiente te propicia isso. Sim. Entendeu? Sim. Aí, se você está ali vendo uma criança com uma crise de ansiedade, ou já mostrando alguns sinais, e você já trabalhar desde novo, de repente você vai poupar outras coisas que poderiam vir depois. Ou outras coisas que nascem a partir desse ambiente, entendeu? Mas ali existe a psicopatologia, os transtornos, as psiquiatrias já vem no gene. E aí desencadeia com o tempo. Então, se você tiver um olhar na infância... A infância é tudo, gente. Sim. A infância é tudo. Sim. É na infância que são gerados os traumas, os problemas, as crenças. A infância é tudo. Então, isso precisa ser muito preservado e cuidado. Então, a psicologia vai cada vez se fazer mais necessária nisso. Existe ali, o que você acha sobre essa questão ali de pessoas adultas de ter ali uma opinião formada que tá tudo certo, mas impor falar sobre isso, que criança trans existe, mas elas ainda estão num processo de cognição. Pode chegar uma criança ali de 5, 6 anos, como acontece, de falar para os pais que é transexual, que não se identifica com o gênero, né? Que nasceu, o órgão ali genital que nasceu. E como é que o que você acha sobre isso? Como você lidar sobre essa questão? A gente não deve achar nada. A gente tem que ter base científica para as coisas. Isso. E a psicologia, ela é científica. Então, sobre a questão da cognição que você falou, existe, e a criança está ali ainda em formação. Uma área do nosso lóbulo frontal, que é o lóbulo que vai te dar tomada de decisão, cognição, inteligência, que termina de amadurecer por volta dos 21 anos de idade. Tá? Então, por isso que fala sobre a imaturidade, por isso que fala sobre não conseguir tomar uma decisão sozinho, não tem ainda o amadurecimento total do cérebro necessário para a tomada de decisão. Tá? Isso é um ponto da psicologia. Agora, a pessoa para dizer, eu não estudei sobre isso, mas a pessoa para dizer, ela tem que dizer e tem que embasar cientificamente. Isso. Porque hoje muitas pessoas pegam muitas causas e muitas pautas e nem estudaram, alguém falou sobre aquilo, às vezes totalmente enviesado, mas eu vou tomar como verdade porque eu resolvi acreditar naquela pessoa. Igual eu falei pra você em alguns momentos aqui, eu não posso ser leviana e responder isso se eu não fiz o estudo sobre aquilo. Então eu sei que tem muitas pessoas de forma leviana falando de assuntos que elas não têm conhecimento profundo sobre isso. E para tudo isso e todos os assuntos, eu acho totalmente errado, porque a pessoa ela tem que estudar e com evidências científicas. Tem evidência científica? Não sei, eu não estudei sobre isso. Igual você falou, de que você tá ali, do que você toma uma verdade ali pra você, entendeu? Sim. Você tá tomando ali uma verdade sobre aquilo, do que você ouviu, de um efeito manada ou de qualquer coisa, mas você não tem um embasamento falar sobre... de criança não namora. Então, de repente, muitas das vezes a gente está falando sobre a questão de gênero, está falando que não se sente atraído pelo mesmo sexo, ou ao contrário. Criança não namora, então não assim, se fala ninguém... sobre assuntos de sexualidade nem sexual, não tem que ter isso, né? Sexualidade a gente fala prevenção, abuso sexual, sim, né? Agora assuntos de cunho sexual, se eu prefiro menino ou menina, eu não acho que tem que ser um assunto a ser estimulado, porque abaixo de 14 anos qualquer relação sexual, beijo, carícia, toque com uma criança e um adolescente de até 14, 13 incompleto, né? Vamos dizer assim. É crime. Sim. Então, assim, eu acho que não é um assunto
que tem que ser dito para uma criança, você tem que ser, você tem que fazer. Não é uma coisa que tem que ser estimulada, porque eu não tenho que estimular o meu filho a dizer que a amiguinha da escola é namoradinha dele. Eu não faço isso, entendeu? Porque ele não tem idade para isso, ele não tem maturidade para falar sobre isso. Então eu acho que abrangendo mais, a criança não tem que ficar falando sobre isso, entendeu? Estimular esses tipos de assunto. Não concordo. Porque da mesma forma que essa galera que né, defende essa pauta... É uma galera e isso é obviamente porque a sua sexualidade é uma condição do ser humano. Você não opta ser hétero da mesma forma que você não opta ser gay ou lésbica, enfim. Então, então é uma coisa ali que a conta não fecha. Porque se é uma verdade que é, na verdade, uma verdade absoluta sobre a sua condição sexual, como você se identifica sexualmente, o ser humano, então não tem o porquê, o motivo de eu chegar para uma criança de 7, 6 anos, só porque ela chegou para mim e falou que gosta de usar uma criança homem, né, um menino. Gosta de usar um vestido, gosta de usar uma boneca, e por conta disso eu já então é uma transexual, então meu filho. Então, acho que é uma questão ali que você está impondo ali a criança, entendeu? Ela está ali, ela escolheu ali, mas eu acredito que a criança ela não tem essa mentalidade sobre a questão do feminino e o masculino. Isso é da sociedade, de você azul, rosa, isso é uma construção da sociedade. Mas se você está ali e você tem a certeza sobre a sua condição social... modelo, né? Vamos falar assim, as crianças estão vendo isso acontecer. Exatamente. Né? E se você tá ali, é um fato, a sua identificação sexual, você não tem que ali impor sobre a questão de uma criança de 7, de 12 anos. Deixa ela criar uma maior de idade para ver se realmente é isso, entendeu? Sim. Se quiser brincar, não tô falando também da questão do estímulo, se é porque é um menino, gosta ali de brincar de boneca e tal, e também... porque é uma loucura, né? Uma loucura. Não tô querendo dizer que você tem que ir ali só dar brinquedo, só dar boneca pra menina, não. Tem que tomar esse cuidado, mas são fatos da vida, entendeu? Então, se você sabe que a sua condição sexual, a sua identificação é decidido por si próprio como ser humano, então você não tem que impor sobre uma criança isso, entendeu? Como te achar na questão ali onde você trabalha, ali em Xerém, você tem algum contato, o Conselho Tutelar de lá tem algum contato para as pessoas ligarem lá, tanto para fazer algum certo tipo de denúncia, para pedir algum tipo de informação? Como te acha? Você tem algum contato de lá? Meu telefone já virou público já, né? Sim. Marielle, pessoal, já virou público. Todo mundo me acha o tempo todo, me manda mensagem para todo quanto é tipo de dúvida. A minha rede social, as pessoas me acompanham, que é meu Instagram, Marielle Martins. É um lugar que eu respondo muito tranquilamente, entendeu? O Conselho Tutelar em Xerém fica na Pedreira, depois do Brizolão. Todos os conselhos tutelares de Caxias, os 6 conselhos, tem em Xerém 1, aqui no 3º distrito tem outro, no 2º distrito são 2 e no 1º distrito são 2. Todo o Conselho Tutelar funciona de segunda a sexta e nós atuamos de forma de plantão, 24 horas, para as demandas urgentes. Às vezes é uma delegacia que aciona, um hospital, nessa ocasião, tá? Para as demandas do dia a dia, é o horário comercial em todos os conselhos tutelares, de segunda a sexta. Então, qualquer pessoa que precisar de uma orientação, procura o Conselho Tutelar da região. Não é todo mundo que vai poder passar pelo atendimento comigo, mas orientação, dúvida, guiar a pessoa, posso fazer de boa, através da minha rede social, Marielle Martins, meu Instagram. Mas tem um site chamado ACTERG, que é o site da Associação de Conselheiros Tutelares. Lá você tem informação de todos os conselheiros tutelares do Rio de Janeiro. Então, qual que é a abrangência, qual que é o telefone, qual que é o e-mail, tem tudo lá. Então, pode também estar acionando, caso não seja de Xerém, quase não seja da região. Pessoas também acredito que escolas de cada distrito têm um endereço do Conselho Tutelar de cada distrito. As pessoas podem ir na escola para pedir endereço, chegar à escola. Sim. Tem a escala, a gente tem a escala que a gente disponibiliza para os hospitais, para as escolas, para as delegacias. Então, tudo isso já funciona muito bem.
Entendi. Entendeu? Então é isso. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Mais uma vez quero agradecer. Volte sempre. Isso, aí você me diz que você quer a Marielle conselheira, a Marielle estudante de psicologia. Vai ser tudo. A Marielle da polêmica. Não, vai ser qualquer coisa. Ser qualquer coisa. Já vem assim Nós, preparado. tudo junto, Eu faço um mix, entendeu? Eu faço ali, eu compro aí você ali avisa, um pacote, entendeu? Eu faço ótimo. a Marielle pacote. Igual a Marielle por exemplo, pacote, É né? igual a galera compra viagem, tem um pacote ali da viagem, que é o translado, hospedagem, café da manhã, Perfeito. almoço, café e janta. Entendi. Então é a Marielle Pensão pacote. completa, né? Isso aí, entendi. com Tá certeza. certo. Tô à disposição. Esperar você agora se formar para você vir como psicóloga. Ótimo, ótimo. E aí eu Uma vou área te que eu fazer gosto mais. muito. Não é? Gosto muito. Obrigada, tá? Pelo convite, Eu que pela agradeço. confiança e tô à disposição. Obrigado, gente. Vocês de casa, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, aqui, né, o nosso estúdio, o RM Estúdio, que inclusive vocês podem pegar o contato caso vocês queiram também alugar aqui o espaço para vocês prestarem algum tipo de conteúdo, gravarem aula. O estúdio está à disposição também de vocês. Só vocês mandarem mensagem para eles que eles passam lá todas as informações direitinho. O Conrado Monmake, o Cities Primavera e a Expresso Esfirra, que inclusive tem comida da Expresso, Cadê? tá? Traz aqui pra gente. Pega lá, produção. Pega lá, produção. Pega lá, produção. É bom que os outros vão aparecer, para os outros logo ficar sabendo que você vai vir nos próximos episódios. Pra você aparecer. Eu sei que você gosta de aparecer. Porque... Inclusive, eu fiquei curiosa pra saber o que é o Conrado Monmake. Acho que... O Conrado Monmake é o Sérgio, que é o nosso cameraman. Maravilhoso. Ele faz edição de foto, vai em eventos, cobre eventos, faz filmagem, faz... De Vou aproveitar já aniversário, vendo aqui batizado. De aniversário, o que, produção? Edição de vídeo. Edição de vídeo. Os cortes. Fotos. Que faz também. Os cortes. Aí, ó. Aqui, minha filha, a gente não vai nem precisar levantar. Acho que a gente já vamos... Você vai ir? Pode, que é bom pro povo ver. Eu sei que você não é... Ai, gente, alguém pediu Expresso Esfirra? Gente, olha, quem veio hoje acompanhando. Abraão e Marielle são muito amigos. Vou sentar aqui, amiga. Já senta, que é bom que você já fica. Na parte da A gente já polêmica encerra não chega. daqui. Na parte da polêmica Mas não na parte chega, da né? comida tu chega, né? Mas, gente... Não é à toa que é uma capivara raivosa, vulgo capivara raivosa, né? Gente, olha, Abraão tá cotado de um dos nossos próximos episódios, obviamente. Então, como vocês já podem ver a energia. Olha, Gente, é pro a gente batalhão. não brinca esse serviço. Eu Cadê? sabia que você ia vir, né? Gente... Eu sabia que você iria vir. Eu sabia, a minha chega tá aguando ali o flamenguista. Olha, não é Gente, aham. passada. Serviço completo. Gente. Da melhor forma que nós vamos encerrar. Muito obrigado mais uma vez. Volte sempre. Obrigado, me Tá convide. bom? Com certeza. E, gente, querendo saber mais alguma dúvida sobre Conselho Tutelar, sobre direitos e obrigações também, porque tem a parte das obrigações também, né? Só a parte dos Tem, direitos, né, exatamente. amiga? Tem direitos e obrigações. Só procurar aí a Marielle, todos os contatos que ela deixou aqui, tá? Vou colocar aqui de novo, vou pedir a produção para colocar na tela, para as pessoas tirarem um print. E é isso. É isso. Obrigado. Dá tchau lá, dá tchau lá, dá tchau lá, dá tchau. Tchau, gente. Obrigado.